Bom dia, meu irmão, minha irmã. 19 de julho, domingo. O evangelho de hoje é Mateus 13, de 24 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direis aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninho em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha do fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e as irmãs, Jesus nos diz, como no domingo passado, se repete essa frase: quem tem ouvidos, ouça. Saber realmente ouvir a palavra de Deus. E continua falando da semente, né? Embora de uma forma um tanto diferente. Mas o joio, meus irmãos e irmãs, muitas vezes nós vemos só joio na nossa frente. Também cuidado. Mas olhando o mundo de hoje, vemos que o bem e o mal caminham juntos, muitas vezes. E nos questionamos, mas por que Deus permite isso?
porque não intervém para castigar, quem sabe, os pecadores. É, a liturgia, aliás, as 3 leituras desse fim de semana nos trazem presente no Salmo da paciência de Deus e nos convida a conviver com os dois, com paciência e prudência. Volto a repetir, com paciência e prudência, somente para iluminar. Primeira leitura apresenta um Deus indulgente e misericordioso para com os homens, mesmo quando eles praticam o mal. Deus que teria tudo para castigar, mas não castiga. Segunda leitura sublinha a bondade e misericórdia de Deus, afirmando que o Espírito Santo vem ao auxílio de nossas fraquezas, guiando-nos no caminho para a vida plena. O Espírito Santo vem em nosso auxílio. E assim, o Evangelho que acabei de proclamá-lo destaca, então, mesmo a paciência de Deus. Então, a presença do reino no mundo é irreversível. E nele todos, bons e maus, têm lugar para crescer e amadurecer. Diante daquilo que os discípulos, dizem, ficam impacientes, os apóstolos dizem assim: mas Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu para destruí-los? Ou a impaciência dos homens, Senhor, queres que arranquemos o joio? O que Jesus responde? Deixai crescer juntos até a colheita. Aquilo que o Senhor diz: deixai crescer juntos até a colheita. Meus irmãos e irmãs, diante da impaciência daquela gente, Jesus responde com 3 parábolas: o trigo e o joio, que nos dá a ideia também, inclusive, do evangelho do domingo passado, lembram? Das sementes que eram colocadas nos vários terrenos diferentes. Depois fala do grão de mostarda e depois do fermento e da massa. No Salmo 85 nos diz: Deus é paciente e misericordioso, lento para a ira e rico em misericórdia. A paciência, quantas vezes se fosse por nós, mudaríamos todas as coisas de um momento para outro. Muitas vezes vemos até mesmo pais que querem transformar, mudar num piscar de olhos, assim dá para dizer, os filhos, os comportamentos dos filhos. Às vezes nos damos conta, pode ser que vem mesmo dos pais certos comportamentos. Ou às vezes na comunidade queremos que as pessoas mudem de um momento por outro. Então, meus irmãos e as irmãs, como é importante refletir e sobre essas parábolas. Nossa primeira atitude, quem sabe, de arrancar o joio. Nossa história, muitas vezes, histórias de arrancar o joio dos outros. Esquecemos que o mal e o bem se misturam no mundo, na vida, no coração. Esquecemos que o reino de Deus é um mundo de trigo e joio, de guerra e de paz, de gozo e inquietação. Esquecemos que o joio de hoje poderá, quem sabe, se tornar amanhã um trigo para Deus. Vejam como é forte e bonito isso que eu estou dizendo. Esquecemos que o joio de hoje poderá também se tornar amanhã trigo para Deus. As transformações. Esquecemos que mesmo dentro de cada um de nós há trigo e joio, que devemos buscar a transformação, a conversão. E Cristo ainda hoje continua repetindo: deixai crescer juntos até a colheita. O reino de Deus é uma realidade irreversível, que está num processo de crescimento no mundo. No mundo há joio e trigo. O reino, inclusive isso do fermento na massa. O reino de Deus sempre vai ser maior do que a maldade, do que as coisas ruins.
o grão de mostarda, o fermento que é colocado na massa. A gente para, a gente dorme, e o reino cresce. Claro que precisa da nossa contribuição. Ou alguém poderia dizer, então, ficamos de braços cruzados passivamente? Alguém poderia me dizer, não, também não é assim. Mas deixemos que o reino cresça do seu modo. E nós podemos contribuir, sim, cada vez mais para ser esse trigo, para ser esse grão de mostarda, para ser o fermento no meio da massa, né? Esse sal e essa luz no meio, então, do mundo, da sociedade, da comunidade, da família. Podemos dizer até mesmo e nos questionarmos, né? E nós somos trigo de amor, dedicação, colaboração? Ou talvez às vezes somos joio de ódio, discórdia, calúnia, fofocas, invejas? Cabe a nossa reflexão. É um modo de ajudar e mudar o mundo do mal pelo mundo do bem. Semearmos sempre trigo e nunca joio. É, e trazemos presente, então, a todos os motoristas, pedindo a proteção, a bênção de Deus, da Mãe da Misericórdia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e que possamos afastar todos os males e enfermidades, trazer cada vez mais, atrair para nós coisas boas. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quem quiser acompanhar, então, a celebração das 10 horas pelo Facebook, Paróquia Nossa Senhora da Misericórdia. E um bom domingo a todos.